Pessoal, o filme já vai começar! Olá, amiguinhos! Pinball Repórter está de volta para mais uma sequência de emoções. E no programa de hoje, vamos apresentar 5 casos de denúncia de falso atestado de óbito de morte por coronavírus. Por gentileza, assista a esse vídeo do começo ao fim, para você ver e entender o que significa esta enganação que está acontecendo no Brasil e no mundo, na questão coronavírus. Pinball Repórter começa agora para vocês. Primeira denúncia. Segundo o depoimento de Lady Natália Assis, essa mocinha corajosa que está aqui do lado, que é neta de Dona Alzira Pereira Lima, o Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, Minas Gerais, emitiu atestado de óbito com causa de morte de Dona Alzira por Covid-19, o coronavírus. Porém, a causa real da morte foi determinada por um câncer de mama. O hospital corrigiu o erro após pressão de familiares. Veja o depoimento de Lady Natália Assis. Olá, meu nome é Natália, eu sou neta da Dona Alzira Pereira Lima, que há 2 meses e meio atrás foi diagnosticada com câncer de mama pela Santa Casa de Belo Horizonte através de biópsia. Foram feitos também exames de cintilografia e tomografia pela Santa Casa de Belo Horizonte que diagnosticaram metástases ósseas na calota craniana até a bacia e também nos seus órgãos como o fígado e pulmões. No dia 20 de junho chegamos à Santa Casa de Belo Horizonte, levamos a minha avó à emergência porque ela estava sentindo muita dor e dificuldade para respirar. Injustamente, a minha avó foi colocada numa ala de Covid porque ela estava com dificuldade para respirar, sendo que a Santa Casa tinha acesso a todos os seus exames que justificavam a sua dificuldade para respirar. Ela tinha metástase nos pulmões e um derrame pleural. Injustamente, a minha avó teve que permanecer o seu último dia de vida sozinha, sem ter direito a acompanhante. No domingo, às 3 horas, chegamos à Santa Casa e tivemos a notícia que ela havia falecido. Em meio à dor da morte, tivemos que conviver ainda com uma outra dor. O lado da minha avó veio que ela havia morrido por Covid. Tivemos que brigar muito para termos acesso ao prontuário dela. No prontuário já havia um teste negativo para Covid, mas o hospital nos justificou que por ela ter ido para essa ala, todos os pacientes que vão para essa ala e morrem têm que sair no seu laudo Covid. Tem? A Santa Casa tinha todos os exames da minha avó, todos os laudos que justificavam seus sintomas respiratórios. Além disso, tinha um teste negativo para Covid. Após muito brigarmos, a minha avó, depois de morta, foi submetida a outro teste de Covid, que deu negativo. E tivemos o direito, a oportunidade de velarmos a minha avó 2 horas. Isso acontece porque a Santa Casa de Belo Horizonte tem recebido investimentos porque tem tratado muitos pacientes de Covid. Os médicos têm recebido mais os seus plantões por tratarem pacientes de Covid. Isso está certo? Tá. É certo que um hospital receba mais investimento por tratar paciente de Covid. É certo que os médicos recebam insalubridade por tratar paciente de Covid. O que não está certo é a supervalorização desses números. Quando você ouvir a mídia dizendo que os casos de Covid só aumentam, que os leitos estão todos ocupados por pacientes de Covid. Lembra da Dona Alzira, que tinha um câncer terminal, metástases nos pulmões e quase, por pouco, não foi mais um na conta do Covid. Mais um número para a mídia, mais um número para o hospital receber investimento. Às custas do nosso luto. Eu gravo esse vídeo como uma denúncia por aquelas pessoas que receberam no seu laudo Covid e os seus familiares não tiveram o direito de velar e de enterrá-la. Aquelas pessoas que a sua doença foi usada para manipulação de números, sensacionalismo da mídia e para receberem mais investimentos. A doença existe, o Covid existe, e nós precisamos tomar todos os cuidados. O que não pode existir
é a brincadeira com o luto das pessoas, a brincadeira que tem acontecido com a saúde pública, com a saúde da população. Eu gravo esse vídeo por aqueles que não tiveram o mesmo esclarecimento que nós e não tiveram a mesma força para lutar, porque nós tivemos. E a minha avó, depois de muita luta, teve o direito de receber no seu laudo câncer. E nós, como família, tivemos o direito de velá-la 2 horas. Segunda denúncia. Nesta segunda denúncia, um cidadão corajoso mostra um atestado de óbito da morte de um senhor, em que falsamente foi registrado como morte por coronavírus. Porém, a verdade é que este senhor idoso de 81 anos morreu de infarto e não de coronavírus, do jeito que foi registrado no atestado de óbito. E neste caso, eu digo, suspeito não é e nunca foi sinônimo de confirmação e afirmação. Veja o depoimento. Alexandre, olha isso aqui, ó. Esse aqui é um cara que morreu, senhor de idade, Henrique José Pena, 81 anos. Ele infartou dormindo, certo? Aí que tá a causa-morte do cara, um bando de causa-morte, ó. Tudo isso aqui o cara tinha. E no final, o filho da puta do médico colocou aqui, ó, suspeita de Covid. Aí a família tinha que ir na casa, colocar o cara no saco e ir direto pro cemitério, sem ter velório, sem ter nada. Aí eu mandei, devolvi isso aqui pro médico para refazer e tirar essa suspeita de Covid, porque é mentira isso aqui. Ele morreu e infartou, senhor de idade. O médico falou que não tem como, porque tem esse documento aqui, ó, que não pode fazer outro. Acabou. Aí depois eu conversei com o médico na boa, ele me falou que toda vez que tem Covid, o hospital ganha 18 mil reais. Então esse é o Brasil, isso é política. Isso acabou, chega dessas palhaçadas, cara. Vão se tratar. Vocês viram que no final dessa segunda denúncia é falado que toda vez que alguém morre de coronavírus, o hospital recebe 18 mil reais. Veja bem, uma pessoa tem coronavírus e está no hospital. Ela morre de coronavírus no hospital e o hospital recebe 18 mil reais. Se o hospital recebe 18 mil reais, a família dessa pessoa que morreu no hospital por causa do coronavírus, essa família recebe alguma coisa? E também tem uma segunda pergunta interessante nessa questão para nós pensarmos. Veja bem, uma pessoa tem coronavírus, ela está no hospital, ela morre no hospital de coronavírus e o hospital recebe aqueles 18 mil reais. Agora, se acontecer diferente, a pessoa tem coronavírus, ela está no hospital e o hospital cura ela e salva ela. Essa pessoa é salva, é curada. Aí ela sai do hospital. Essa pessoa que o hospital curou e salvou, o hospital também vai receber 18 mil reais? Ou o hospital só recebe 18 mil reais se essa pessoa morrer no hospital de coronavírus? Então são duas perguntas interessantes para ser questionado. Agora vamos para a terceira denúncia. Nessa terceira denúncia, uma senhora diz que o pai dela morreu de problema de próstata e não morreu por causa do coronavírus. E mais uma vez eu digo, suspeito não é e nunca foi sinônimo de confirmação. Veja o depoimento dessa senhora. Gente, eu acabei de perder meu pai. O meu pai morreu com problema de próstata, não tem nada a ver com Covid. A UPA aqui da Sacramento está liberando o óbito dele como se ele tivesse morrido com suspeita de Covid. É mentira. É mais uma mentira. Ele não morreu com Covid, ele morreu com problema de próstata. É mentira, é mais uma mentira que está indo lá para as estatísticas. Eu estou denunciando isso porque isso é errado. Meu pai não morreu disso aqui. Tá?
Agora vamos para a quarta denúncia. Nesta quarta denúncia, uma senhora de coragem denuncia o Hospital Padre Bento e diz que sua avó morreu de infarto e não de coronavírus, do jeito que foi registrado no atestado de óbito. Veja o depoimento agora. Indignação, gente, eu estou indignada nesse Hospital Padre Bento, indignada, governo maldito, governo fraudulento, fraude pura, governo fraudulento, fraude pura fraude. A minha avó teve um infarto hoje à tarde, estão colocando no laudo da morte dela como coronavírus. A gente não vai ter direito de fazer o velório da minha avó. Ela infartou, ela teve um infarto e estão colocando como coronavírus para poder fazer ibope, fazer números. Eu não acredito, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu peço a todos, quem puder ajudar, quem puder compartilhar e avisar. Esse negócio de vírus aí, olha, já ultrapassou todos os limites, não passa de um golpe do governo. Infame, como que você perde um ente querido se você não tem o direito de você enterrar? Você tem o direito de fazer o velório dele? Impossível, gente, eu acho impossível. Isso aqui é uma fraude pura, governo, fraude. É fraude. Fraude, minha avó estava muito bem de saúde, não tinha uma tosse, não teve uma febre, nunca teve nada. Todos os cuidados que poderíamos ter com ela tivemos. Contudo, hoje à tarde ela foi tomar um banho simplesmente e o Senhor recolheu. Ela infartou, teve um infarto fulminante, mas não colocaram como infarto fulminante, não. Agora, como que você não tem o direito de você fazer o velório do seu ente querido porque eles resolvem colocar ela como mais uma estatística, como um número? Todos os casos são obrigatórios ser colocados como corona. Todos. Impossível. E uma coisa absoluta, eu tenho certeza absoluta, né? Não foi coronavírus que matou minha avó, foi um infarto fulminante. Uma senhora de 82 anos de idade, gozando de perfeita saúde, bem, não tem uma tosse, não tem uma febre, não tem um mal-estar, não tem nada, né? Aí a pessoa fala, não posso fazer nada. Agora vamos para a quinta denúncia. Nesta quinta denúncia, Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará faz denúncia que os médicos estão sendo obrigados a fazer atestado de óbito, de morte por coronavírus, sem fazer e ter os exames adequados que venha a confirmar se a pessoa tem ou não tem coronavírus. Veja a reportagem agora. O Sindicato dos Médicos do Ceará denunciou uma suposta pressão que profissionais da saúde estariam sofrendo de gestores de hospitais. Médicos estariam sendo orientados a atestar mortes suspeitas de Covid-19 sem os exames adequados. A denúncia vem com um pedido de ajuda ao Ministério Público. A entidade afirma que médicos foram pressionados por gestores de hospitais públicos a atestar a causa de morte de pacientes como suspeita de Covid-19, sem que exames adequados tenham sido feitos. Mas os profissionais não querem se expor. Por isso, o sindicato pediu que a Procuradoria do Estado abra um canal direto para que os denunciantes possam encaminhar provas ou depoimentos anonimamente. Temos um prazo de 5 dias, né, para eles nos mandar isso aí, e oficiamos também a Secretaria de Saúde do município e a Secretaria de Saúde do Estado para que eles se manifestem sobre essa denúncia, e também ao CREMEC, para que o CREMEC diga se recebeu alguma denúncia nesse sentido e nos encaminhe nomes, documentos, qualquer tipo de prova para que possa subsidiar uma ação por parte do Ministério Público. No Brasil, pessoas estão morrendo e falsamente estão sendo feitos atestados de óbito, de morte por coronavírus. Agora fica aqui uma pergunta interessante para você que mora em Catanduva, do estado de São Paulo.
Você acredita mesmo que em Catanduva 22 pessoas realmente morreram por causa do coronavírus? Dengue, infarto, tuberculose, pneumonia, câncer, derrame cerebral, AIDS e outras doenças não existem mais? E agora todos que morrem são obrigados a morrerem de coronavírus? Acredito que existe sim o coronavírus, é a epidemia de coronavírus. Mas também não acredito nesse exagero e mentiras que alguns órgãos de imprensa e demais divulgadores suspeitos divulgam todos os dias. Exagero e mentiras que estão produzindo muito pânico, terror e medo na população. E este pânico, terror e medo também produz a epidemia moral e epidemia mental. Epidemia essa que faz com que as pessoas tenham tanto medo que simplesmente não mais fazem em público um simples ato de tossir e espirrar, para não serem acusados desse crime terrível de ter coronavírus. E o pior é que tem gente que fica divulgando o número de mortos como se fosse prêmio de loteria. E o entusiasmo de ficar divulgando o número de mortos não é o mesmo entusiasmo em divulgar o número de curados e salvos. Também existe a situação em que nós estamos vivendo um estado soviético, em que as pessoas ficam denunciando constantemente outras pessoas por não fazerem o que o Estado e a imprensa duvidosa mandam fazer e obedecer. Eu sou o Pimpão, aquele que sempre fala e escreve o que pensa de verdade. E o que eu penso de verdade pode não agradar você, mas também não engana. Pimpão Repórter para vocês sempre.